Quando eu me converti, fazia pouco tempo que Israel era um estado. Israel virou um estado 7 anos antes de eu nascer. Tá. Então, quando eu me converti aos 18 anos, Israel era um estado há 24 anos, novinho. A primeira vez que eu fui lá, Israel era um estado há 26, 27 anos, engatinhando com fraldas. Mas a onda profética era essa. A contagem regressiva para a volta de Jesus começou em 48. Porque aí os hermeneutas e os escatólogos americano que gosta dessa historinha, rende milhões. Aí disseram que Israel era o sinal mor da escatologia pentecostal para a volta de Cristo. E que Jesus tinha dito, não passará esta geração. Está escrito lá, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então eles interpretaram que a geração que não passaria seria aquela, quando Jesus disse, vede no verão, vede a figueira. Quando vocês veem que as suas folhas estão cheias, é porque está chegando a hora. Aí eles disseram, a figueira é uma simbolização de Israel. Então Jesus estava falando em códigos cabalistas. Ele era cabalista. Jesus era lá da Galiléia, devia ser um cabalista lá de Sfat. Então, vede a figueira, então não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. A figueira deve ser Israel. E já a figueira foi plantada em 48, com a criação do Estado de Israel. A contagem regressiva são 40 anos, então em 88 Jesus voltaria. Essa é a conta dos caras. Aí prepararam, milhares de pessoas, milhões foram para Israel. Eu estava lá, não por outras razões, eu sempre fui contra, sempre preguei contra isso. Eu digo, olha, eu entrego a minha vida se Jesus voltar em 88. Só por causa de vocês ele não vai voltar, mesmo que ele quisesse. Agora que ele não volta. Só para espizinhar. Não, porque ele disse que não vos compete. Cara, para com isso. É da exclusiva autoridade de Deus. Aí foi 88, nada. 80, tinha tido um prévio em 77, nada. 88, nada. Aí teve em 97, uma outra dessas, nada. Teve no ano 2000, nada. Teve em 2007, nada. Teve em 2012, nada. E podem ir marcando que ele não volta. Não volta. Ele disse, o Filho do Homem vai voltar quando ninguém estiver esperando. Milhões de dólares foram ganhos pelos livros de arrebatamento, desde a década de 70. E essa historinha de que Israel tem a ver com a contagem regressiva da volta de Jesus só começou de 1948 para cá, porque os cristãos viveram com Jerusalém entregue às favas, e às hienas, e aos chacais, e às guerrilhas, e às guerras, e aos abandonos, durante quase 2 milênios. Do ano 70 para cá foi muito pouca ocupação importante da cidade. Guerras, ódios, edificações simbólicas, religiosas, que promoviam mais guerras, mas vida, não, até 1948 não tinha. Foi de 48 para cá que se elegeu esse sinal dos sinais, que mexe na geopolítica do mundo inteiro. O Trump se mantém no poder por causa desse sinal e dessa interpretação pentecostal aliada à questão do casamento gay, LGBT, de costumes dos evangélicos. Então é escatologia, por isso ele se aproxima de Jerusalém,
isso tudo e tal. Não é porque ele crê em nada, não. O Trump é o maior ateu do mundo. É que ele sabe que os crentes ficam doidos. Era o sonho deles ver um presidente americano assim, tirando as calças para Jerusalém. Aí deu esse sinal de que o Senhor está voltando. Ele é o nosso rei Dario. O Trump. Crente é um caso sério, só papo furado. Tudo conversa. Ele lá quer saber de nada disso. Quer saber se manter no poder. Costumes. Você já viu o Trump ter qualquer problema com manutenção de costumes? Ele é o maior quebrador de costumes do mundo. Viveu aí na suruba. Aí os crentes, de repente, o elegem o apóstolo da era da fake news, sendo ele próprio o Coringa. A gente tá assistindo, o mundo está assistindo um grande Coringa, tendo o seu surto global. Aqui no Brasil a gente também está experimentando as coringuices. Então, gente, esse negócio de viver de expectação de futuro é contra a inteligência, é contra o evangelho, é contra a saúde mental. É uma carta para o engano, o equívoco e a frustração que pode gerar a morte da esperança no coração. Porque tem gente que se entrega a essas datas, essas profecias, essas expectações com tanto ardor, com tanto fervor, com tanto fanatismo, que quando a coisa desacontece, não acontece nem acontecerá, elas entram em descrença de tudo para sempre. De modo que os proponentes do futuro são os maiores coveiros de esperança no coração desses que ainda não têm fé, que só têm crenças, nada além de pequenas crenças. Diversos pregadores andam alardeando aí que Jesus está vindo, sabe? Jesus está vindo sempre. Até aí tudo bem, né? Está vindo sempre. Mas eles também mandam as pessoas se prepararem, sabe, Caio? Jesus mandou todo mundo estar preparado. Isso. Sempre. Aí ele não fala... sabes a que horas virá o Filho do Homem, porque ele vem como um ladrão de noite. Está escrito nos evangelhos, repetidamente. Agora, eu sei do que você está falando. Esses pregadores metem medo, terror, ao invés de estimular o indivíduo a viver a consciência do evangelho, com graça, com amor, com solidariedade. Como Mateus 24, depois que diz que Jesus vem e vem assim, assim, assado, é como ladrão de noite, manda a gente viver. Bem-aventurado é aquele que, enquanto espera com amor, não maltrata os irmãos, cuida do próximo, não esconde os seus talentos, antes se entende como uma dádiva de Deus à vida, socorre os pobres oprimidos, os com fome, os com sede, os estrangeiros, os desabrigados, conforme Jesus diz em Mateus 24 e 25, aquele é o modo da gente estar preparado todo dia, porque o Senhor está voltando para mim e eu estou voltando para o Senhor. Mas que o Senhor está voltando, tá. Eu posso voltar para Ele agora, cair aqui, fui. Maranata aconteceu para mim, ou Ele pode aparecer e todo olho verá. Tanto faz se é Ele voltando e todo olho verá, ou se sou eu indo e o meu olho verá, eu estou indo e Ele está vindo. E você saiba que tem que viver todo dia, toda geração, como se Jesus estivesse voltando, porque a volta de Jesus acontece para cada pessoa e para cada geração. Nunca deixou de acontecer. E aí? Pois é, aí a pergunta dele, eu acho que você já foi nela, ele pergunta exatamente isso aqui, ó. Caio, o que eles querem dizer com, aspas, se prepare? Bom, eu já te disse o que eu digo e o que o Novo Testamento quer dizer. O que eles querem dizer é outra coisa. Eles querem criar um alarde, um alarme, para gerar uma geração de gente escatologicamente paranoica. Esse tipo de gente sôfrega, fanatizada e desesperada, procurando sinais nos céus e da política do Oriente Médio ou em qualquer outro lugar o dia inteiro, são facilmente manipuláveis.